pessoal, boa tarde, tudo bem? Então vamos dar início a mais uma aula assíncrona da disciplina de Projeto Integrador. A atividade, na verdade, né, da aula de hoje, eu já tinha deixado para vocês na semana passada, né, então aquele planejamento que eu disponibilizei o modelo do Word, né, esse é o nosso trabalho da aula assíncrona de hoje, tá? Então não se esqueçam de fazer e me enviar até a próxima quarta-feira, dia 18 de novembro, tá? Hoje, esse vídeo, então, um vídeo mais a respeito aí de uma coisa bastante importante, né, pra gente, porque a gente fala muito em projetos, né, em desenvolvimento de projetos e novas ideias, e aí sempre fica aquela questão, né? Mas será que esse projeto ele já existe? Se ele não existe, né, como que eu posso proteger a minha invenção, né? Como que eu posso proteger a minha ideia? E aí nesse contexto, então, surgem as patentes, né? Vocês já devem, em algum momento da vida de vocês, ter ouvido aí esse termo, patente, né? Mas o que é a patente? Então, considera-se patente um documento formal que é expedido por um órgão público, por meio do qual se reconhece os direitos de propriedade, né, e também de uso para uma invenção, né? Então, é o documento que protege a invenção, né, que protege o meu projeto, a minha ideia, né? Ele é concedido pelo Estado, né, pelo governo, e ele é concedido a uma pessoa física, né? Então, se qualquer um de nós quisesse ou quiser fazer o pedido de uma patente para uma ideia que a gente teve, a gente pode, e as empresas, né, as pessoas jurídicas também podem fazer esse pedido, né? E a gente costuma, as patentes, elas costumam ser benéficas, por quê? Primeiro, porque elas estimulam o desenvolvimento econômico e tecnológico de um país, né? Então serve de estímulo aí para os inventores, né? Para que novas ideias e novos produtos surjam, e ela, obviamente, protege aquela invenção, né? A gente consegue dividir as patentes em em até três níveis aí. Nós temos as patentes chamadas de patentes de invenção, né? Então é uma coisa totalmente nova, uma coisa que ainda realmente não existe, que você teve essa ideia, né? E ela tem grande possibilidade de aplicação industrial, né? É uma coisa então totalmente inovadora. E essa patente, a patente de invenção, ela tem uma duração de 20 anos, né? Temos um outro tipo de patente, que é o modelo de utilidade, né? Isso é quando o produto já existe, né? O produto ou o serviço já existem e a gente quer fazer uma proposta para melhorar ele, né? Para tornar ele, para aperfeiçoá-lo, tá? E aí esse tipo de patente, né, modelo de utilidade, ele tem uma duração menor um pouco, de 15 anos. Só para a gente dar exemplo disso, né, então, vamos dar um exemplo de patente de invenção e de modelo de utilidade. Então imagina um barbeador elétrico que substitui uma navalha, ou mesmo um celular que substitui um telefone com fio, são patentes de invenção, ou seja, são coisas totalmente novas, né? Agora, um alicate de corte com o cabo mais anatômico, né, ao invés de um alicate de ponta, ou uma jarra com uma tampa acoplada, ao invés de uma jarra com uma tampa que pode ser colocada e retirada, são modelos de utilidade, porque eu estou aperfeiçoando produtos que já existem, né, melhorando produtos que já existem. Então, até coloquei aí a imagem da evolução dos iPhones, né? Então, a gente vê aí anualmente, ou às vezes em até períodos menores, novos iPhones sendo lançados, né? Então, são modelos de utilidade, né? São aperfeiçoamentos que são feitos ao longo dos anos, né? A partir de um modelo que foi o primeiro criado, né? Então, ao longo dos anos, esse modelo vai sendo constantemente aperfeiçoado, né? Então, isso seria um exemplo também de modelo de utilidade. E aí existe um outro caso que é o seguinte, eu nem coloquei no slide, mas é o seguinte:
você já tem a patente e você quer adicionar um item, fazer uma modificação a essa patente, né? Então você pode gerar um certificado aí, um documento de adição, né? Um adicional para modificar a sua patente ou aperfeiçoar a sua patente, tá? Como que funciona essa questão de patenteamento no Brasil, né? Está diretamente relacionada à questão da propriedade intelectual, né? O que é a propriedade intelectual? É um direito conferido pelo governo, também pelo Estado, que dá ao titular, né, a pessoa que concebeu o projeto, que teve a ideia do projeto, a exclusividade de exploração de uma tecnologia por um período de tempo prescrito, né? Isso a gente fala não só de projetos né, de mecânica, por exemplo, ou de elétrica. Se a gente falar de um programa de computador, ele também pode ser patenteado? Pode. Uma música, um texto, outras manifestações artísticas podem ser patenteadas? Podem, né? Então, para que a gente consiga patentear um produto, uma obra, enfim, um serviço, existem alguns procedimentos burocráticos, né, que devem ser cumpridos. No Brasil, o órgão que regula o patenteamento é o INPI, né, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tá? E aí, quais são as etapas no processo de patenteamento através lá do INPI? Primeiro você precisa entender que ter a patente de um produto é ter o direito de impedir que outras pessoas produzam, usem ou vendam, né, aquela ideia sem o seu consentimento, né? E aí, uma coisa bastante interessante é que a patente te permite que você forneça licença, né, sobre este produto para outras pessoas, cobrando por isso, né? Então, eu tive a ideia e eu vou fornecer uma licença para uma empresa específica para que essa empresa produza esse produto é redundante, né? Mas produza este item que eu concebi, né? Que eu idealizei. Eu cobro por isso, eu cobro os direitos por isso, né? Então, nesse sentido, a patente ela também é interessante, né? A empresa, para que ela produza aquilo que eu tive a ideia, ela precisa me pagar, né? Segundo, você precisa, antes de entrar com o pedido de patente, você precisa fazer uma pesquisa para ver se aquilo realmente não existe, né? Se ninguém fez nada muito parecido com aquilo, né? E aí você pode usar algumas bases de dados para fazer essas buscas, para ver se já existem produtos semelhantes ao que você está propondo. O INPI, né, ele só pode dar a patente se ninguém tiver ainda inventado um produto ou um processo idêntico ao que você está propondo, tá? Quais sites eu posso usar para verificar se esse produto ainda não existe? Então eu consigo verificar tanto a nível nacional, né, pelo próprio site do INPI, quanto por sites que mostram a situação também das invenções em outros países. Então a gente tem aí o Lat-Pat, né, que traz informações de países da América Latina e também Espanha, como por exemplo Brasil, Argentina, México, Cuba, Chile, Uruguai, Peru, enfim, né? E esses dados aí, eles trazem informações que são regulados, né, que são coordenados ali pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMPI, né? E também pelo Escritório Europeu de Patentes, o EPO, tá? Pela Oficina Espanhola de Patentes e Marcas, e aí mais 18 institutos de patentes na América Latina. Então eu consigo, se o produto existir, ele vai ser mostrado aí na minha busca, tá? Tem aí outros, né? O SpaceNet, o PatentScope, o USPTO, né? Então a gente tem várias bases aí para fazer a busca, para verificar se o produto ele existe ou não, né? Terceira etapa, eu vou entrar com o meu pedido, né? Vou iniciar o meu pedido de patente. Quais documentos eu preciso? Eu preciso de um relatório descritivo, ou seja, eu preciso descrever da forma mais detalhada possível isso, né? Esse produto, esse processo, esse projeto, esse serviço,
E aí lembre-se da importância de se escrever bem, da importância de se saber estruturar um relatório, né? Isso tudo vai ser avaliado. Quadro reivindicatório, um resumo, desenho, se for o caso, e uma listagem de sequências quando a gente fala de pedidos na área de biotecnologia. Todos esses documentos podem ser encontrados, os modelos deles podem ser encontrados no próprio site do INPE. Tá? Quarto ponto, pagar a GRU, né, o Guia de Recolhimento da União. O Guia de Recolhimento da União, né? E é interessante observar que o INPE ele oferece descontos para algumas entidades aí. Então, para pessoas físicas, microempresas, microempreendedores individuais, empresas de pequeno porte, cooperativas, escolas, né, instituições de ensino e pesquisa, entidades sem fins lucrativos e também órgãos públicos. Então, lá no site do INPE, nós encontramos uma tabela aí bastante detalhada dos valores dessas taxas, né? E aí depende de alguns fatores o valor que eu vou pagar para fazer o meu pedido de patente. Para fazer o pagamento, eu preciso fazer o cadastro lá no site do INPE, emitir, né, e pagar a guia usando esse código 200 aí, e eu também preciso preencher um formulário online no sistema e-patentes. Tudo isso lá no site do INPE. Tá? Por fim, eu vou fazendo o acompanhamento desse meu pedido. Né? É óbvio que pode ser que ao longo do processo de aprovação, aí, de análise e posterior aprovação, sejam pedidas adequações aos meus documentos. Então eu tenho que ficar atento a isso. Né? E aí uma outra coisa bastante interessante é que semanalmente, toda terça-feira, o INPE ele divulga aí um arquivo, né, uma revista, que é a Revista da Propriedade Industrial. Então lá eu consigo ver se o meu projeto, o meu pedido de patente ele foi aprovado e quais pedidos foram aprovados nesse período aí. Tá? Muito bem, consultei alguns sites que vocês podem dar uma olhadinha depois, são bastante interessantes. Então o site do próprio INPE, né, do Sebrae, e um blog aí que falava um pouco, da UFRJ inclusive, que falava um pouco sobre essa questão das patentes, tá? Então hoje era mais essa questão mesmo. Então quando eu tenho uma ideia muito boa, que eu acredito que seja muito inovadora e que eu acredito que tenha condições de virar algo comercializável, né, algo produzido em escala industrial, que vá realmente impactar a vida dos usuários, eu preciso, né, movimentar e fazer ações que possibilitem a aquisição de uma patente, né, também por questões financeiras. Tudo certo? Beleza, gente? Obrigado. Até a nossa próxima aula.